Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Petrocast. Estamos na segunda edição da oitava temporada do Petrocast. Eu serei o seu host nessa edição e conto com a presença da Eduarda Muniz, minha co-host, minha parceira de Petrocast. Nessa edição teremos uma presença ilustre da indústria do petróleo, um nome que já atuou em diversas áreas no setor do óleo e gás. É com muito prazer que eu chamo ao palco Rafael Sanzio. Obrigado a Eduarda também. Boa noite aqui para mim, tá? Boa noite. Acho que é a primeira vez aí que eu faço essa interface nesse sentido de podcast. Eu particularmente gosto muito, entendo muito como um bate-papo leve, saudável, um tira dúvidas, e para mim é uma honra poder participar junto com vocês. Rafael, poderia começar contando um pouco sobre a sua história, tanto a sua jornada acadêmica, começando ali pelo seu interesse, na indústria do petróleo. Hoje a gente está falando aqui diretamente de Pelotas, uma cidade que fica um pouco afastada, e a gente está fazendo nesse regime, muitas vezes pela dificuldade que a gente tem em encontrar profissional na área. E aí, analisando seu currículo, deu para ver que você tem uma longa e extensa aí, é, experiência, no setor do óleo e gás. Como surgiu esse interesse, né? De onde que vem? Você tem algum familiar próximo? Como surgiu esse interesse pela área? Tá. Então, essa pergunta é interessante porque ela diz muito mais sobre sonhos, né? Então, meu sonho ele iniciou-se em 2006, 2007, né? Na época eu estava no ensino médio, foi aquele boom ali de pré-sal, então ninguém sabia muita coisa, principalmente a rede estudantil, o que é aquilo, o que é pré-sal, o que é petróleo. Então, aquilo foi me despertando, né? Então, eu comecei a ler sobre aquilo e busquei entender um pouco melhor. Achei interessante o cargo, né? A função de engenheiro de petróleo. Até então, eu não conhecia, apesar que os primeiros cargos de engenheiro de petróleo eles já vêm bem antes, né? Ali, década de 80, década de 70, né? Mas até então, para a minha rede ali, da minha idade e tal, pré-sal também tinha acabado de entrar no Brasil, era muito novo. Então comecei a ler sobre, achei uma profissão bastante diferente da usual, do médico, do advogado, do dentista. Então coloquei aí aquele curso na minha cabeça e pensei, por que não fazer de fato engenharia de petróleo, né? Então, iniciei o processo de ingresso à universidade visando esse curso, né? Assim, E foi... qual universidade que foi? Perdão? Qual universidade que foi? Eu me formei na Universidade de Potiguar, em Natal, Portugal, né? Natal. Eu sou de Fortaleza, Ceará, né? Então, lá tem a Universidade Federal de Ceará, UFC. Acredito que tenham alguns colegas, alguns nomes em comum, né? E naquela época o curso tinha acabado de entrar em engenharia de petróleo lá em Fortaleza. A nota de corte estava bem alta mesmo ali, nível de medicina, né? Justamente por ser essa novidade. Acabei que eu passava em outros cursos, mas infelizmente não passava em engenharia de petróleo, vindo a passar somente em uma outra cidade, no caso Natal, Rio Grande do Norte. E como que foi esse início, assim? Você teve uma jornada, né, já extensa até agora, mas esse início para você ingressar na carreira, depois tem o início na faculdade, que eu acho que é normal, é uma dificuldade, né, no curso de engenharia para todos, mas e ali quando você entrou nessa parte de buscar um estágio, buscar um processo trainee, a gente é, entende que o mercado do petróleo ele é um mercado de ciclos, né? Eu acho que você entrou ali, você se interessou pela área no momento de alta, né, de descobrimento do pré-sal. E você teve dificuldade no seu início ali na carreira, na jornada profissional ou não? Positivo. Eu tive bastante dificuldade, inclusive, tanto por ingresso em si, né, pela concorrência, como eu acabei de mencionar, bem como pelo curso em si, né?
Então, todo curso de engenharia eu costumo dizer que é um funil, né? A dificuldade ela já vem ali. É cálculo um, cálculo É, 2. Chega uma hora que do quinto semestre em diante você já está maceteado em tudo, já apanhou o que tinha que apanhar, e aí as coisas tendem a melhorar, né? Então, eu me formei num período terrível na indústria do petróleo, né? Então, tivemos ali entre 2015 e 2017 uma crise na indústria e acabei me formando justamente neste período. Então, por exemplo, Macaé, eu me lembro que na época teve mais de 100 mil demissões, né? Só o município de Macaé. Então, e aí você envolve empregos diretos e indiretos, né? A tiazinha exatamente. do lanche faz parte, o, o senhorzinho do restaurante faz parte, e os trabalhadores de modo geral, né? Exatamente. Para você ter ideia, quando eu me formei, o meu primeiro emprego só veio com quase 2 anos depois. Depois, 2 anos depois de formado. 2 anos depois de formado. Então, todo aquele sonho ali de estudante, de fazer um estágio, né, com aquele capacete branco, na indústria mesmo, né, sendo guiado por um engenheiro ou por uma equipe, um corpo técnico, na verdade, ele não existiu para mim. Né? O meu estágio ele acabou sendo dentro de uma sala de laboratório na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN, cujo foi a instituição que eu fiz o estágio. E para mim, confesso que foi um pouco difícil, né, aceitar tudo aquilo. Né? A gente que estuda, se dedica, a gente sempre quer o melhor também para a gente, né? Mas a gente Exatamente. também tem que entender o processo, o momento atual, né, no momento em questão. Enfim, acabou que anos depois eu consegui adentrar no mercado de trabalho, mas foi bem difícil, tá? Muita Foi, perseverança, de fato. exatamente. Eduarda, Então, eu queria saber um pouquinho como foi esses 2 anos, porque a gente tem muito isso, né? Da gente estar longe, de a gente estar aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa preocupação, né? Como vai ser a questão do estágio e depois continuar. Aí conta pra gente como foi esses 2 anos, assim, de muita luta e batalha para conseguir o primeiro emprego. É, sua pergunta ela é muito importante, porque a sua pergunta eu posso resumi-la em foco, determinação, né? A gente sabe que hoje talvez o caminho mais fácil seja o melhor, né? Então, nem todo mundo está disposto a pagar o preço do sucesso, digamos assim, né? Nem todo mundo está disposto a pagar o preço de seguir um caminho. Então, no momento de crise, eu tive colegas de turma que foram fazer outros cursos, né? Ou outros que antes mesmo de se formar já migraram para uma área completamente diferente da área usual, né? Mas assim, eu não julgo, porque eu acho que a vida é muito pessoal. A gente, no final das contas, a gente vai aprendendo a redefinir alguns pontos. É, mas assim, para mim, foi um momento de dificuldade nesse sentido de aceitação inicialmente, mas depois um momento de eu parar e refletir. Será que realmente é isso que eu quero mesmo? Né, diante de toda essa dificuldade? E aí entra os primeiros percalços ali, né? No nono semestre, eu fazia engenharia de petróleo em uma universidade e fazia geofísica em outra universidade, nossa, muita, pensando já como um segundo plano B, né? Por com isso que eu certeza. falo, quando eu digo, perdão, que eu não julgo, é porque eu me vi também nesse caminho. Só que eu saí um pouco do caminho, da trilha, mas depois eu voltei. Por quê? Porque eu pensei assim, não faz sentido eu fazer um outro curso se mais lá na frente de repente também tiver crise. Então eu pensei assim, vou focar no meu curso, vou focar na minha profissão. Enquanto isso, eu vou estudando para outras coisas até realmente a oportunidade aparecer. E assim iniciei o processo de pós-graduação, né? Fazer alguns cursos ali de extensão, Senac, cursos gratuitos, né? Então, iniciei a minha primeira pós, que foi em Engenharia e Segurança do Trabalho,
Em paralelo, também estudava para concurso, porque, querendo ou não, eu morava em outro município que, supostamente, né, entre aspas, a minha família já tinha feito o papel que era me manter em Natal para eu poder terminar a engenharia. A partir do momento que eu quis continuar a fazer essa extensão, eu acabei passando 2 anos a mais, morei em Natal 7 anos, eu tinha que também que ajudar a eu poder me permanecer lá. Então, busquei um estudo de concurso em uma outra área, nada a ver, né, na área tributária, e aí esse foi o caminho, foi um caminho um pouco perdido, mas um caminho também de reencontro, né, sabendo que eu não poderia desfocar daquilo que eu queria, mas sim buscar o estudo como uma fonte de salvação. Exatamente, Rafael. Dá para ver quando a gente pega para analisar um pouco, né, sobre o seu perfil, sobre o seu currículo, essa resiliência, né? Você não parou no tempo. Então, assim, no momento de dificuldade, eu imagino ali que você tenha se mantido focado ali, estudando, fazendo as pós-graduação, tudo que estava ao seu alcance, né? É aí que a gente separa, né? Muitas vezes as pessoas encontram uma dificuldade ali e já desistem. Eu acho que esse foco que você tem e transmitir para a gente é muito importante, para a gente também ter, né? Porque pode passar, como o mercado é cíclico, né? A gente pode passar a chegar no final. Eu acredito que não seja o cenário atual, né? A gente está em um outro cenário, mas assim é importante para a gente, né, absorver isso, essa experiência sua e assim, sobre a sua jornada, o início ali, qual foi a primeira empresa que você começou, que você teve a oportunidade de realmente atuar na área, né? Como é que foi essa experiência para você? Você Aham. já chegou preparado, assim, pelo menos com as pós ali, um pouco experiente, ter trabalhado em outras áreas ou não? Então, na verdade, não, porque após que eu tinha iniciado, eu acabei meio que trancando ela, porque a primeira oportunidade foi em outra cidade. E ela era fixa em Natal. Uhum, Então, tive que trancar após. É, naquele momento, tive que pensar no racional entre continuar estudando e receber a primeira oportunidade, mesmo não tendo sido no cargo de engenheiro. Foi um cargo técnico, iniciou-se dentro de uma universidade, né? Dentro de universidades, algumas pessoas não sabem, mas existem empresas, obviamente, empresas públicas, mas empresas privadas. E também existem bolsas que empresas multinacionais, né? Por exemplo, Shell, Equinor, Total, elas investem em pesquisas dentro de departamento de engenharia química, departamento de matemática, departamento disso, daquilo. No meu caso, foi dentro do departamento de física da Universidade Federal do Ceará. Então, eu entendi. acabei regressando para Fortaleza, é, para trabalhar com a parte de simulação numérica, né? Injeção de fluidos em meios porosos. Então, eu tive um treinamento com dois franceses, né? Inicialmente, eu e outro colega, nós iríamos para Montpellier, na França. Acabou que os dois franceses, né, que foram os dois misters, digamos assim, que nos treinaram, vieram para o Brasil. O treinamento foi todo em inglês, por isso que eu já digo, né? O inglês, muitas vezes, ele aparece num momento que você nunca vai imaginar, né? Sempre a gente pensa assim, mas o inglês ele vai aparecer só lá na frente. Não. Na minha primeira oportunidade de encontro com o mercado, eu já precisei do inglês. Por mais que fosse um inglês básico, intermediário, ou isso ou aquilo, mas você precisa ter o mínimo de contato, né? Então, fiquei nesse primeiro emprego, foi um emprego muito bom, foi um emprego onde eu pude ter, acima de tudo, é, um início de pensamento crítico e analítico das situações, né? E aí acabei saindo por eu entender que eu já tinha crescido, que eu tinha crescido nesse cargo atual, que eu fiquei meio que 4 anos na mesma função, eu não tinha mais para onde subir, enfim. E aí eu até hoje sou uma pessoa que eu não me encontro estagnada, tanto no lado pessoal quanto profissional. E pode complementar, Eduardo, se tiver alguma Não, coisa. a gente vê que
pelo seu currículo, né? São muitas pós. E aí eu queria saber sobre ter essa bagagem, esse conhecimento a mais, como isso te ajuda na tua rotina no dia a dia, profissional e tudo mais. Você fala em termos de pós-graduação, extensão. Sim, sim. Bom, o ensino, ele nunca ele vai vir para te atrapalhar, né? Mas em algumas vezes, algumas pós-graduações, né, pós-graduação de modo geral, ela pode vir a te servir mais do que outras, né? Sim. Atualmente, eu estou fazendo a sexta pós-graduação, Nossa, mas no, Viciada em fazer pós-graduação. viciado em estudar, né? mas no meu LinkedIn não tem seis. Por quê? Que depois de um tempo, e aí por isso que só voltando um pouco para depois avançar, por isso que é importante um programa de mentoria, é importante ter uma conversa com professores, é, muito participação em SPE, porque o SPE ele tem essa função de trazer convidados, de trazer pessoas, e muitas vezes o que uma pessoa pode falar, ela não vem para te influenciar, mas às vezes ela vem para te abrir os olhos. Então, no momento que eu me formei, né, fui fazer aquela primeira pós-engenharia de segurança do trabalho, ali eu fui muito mais. Eu estava vendo ali qual era a onda que os meus amigos estavam querendo surfar para poder entrar junto. Então, aquela coisa, engenharia de segurança do trabalho é bacana. Vou fazer também. É o tal da pós generalista, tá? Não estou falando mal da pós. Mas muitas vezes existem duas ali, né? Vou fazer gestão de projetos ou vou fazer segurança do trabalho, né? É, Então, respondendo à tua pergunta, assim, após engenharia de segurança do trabalho, ela acabou vindo me ajudar para o cargo que eu me encontro hoje, que eu me encontrei no passado, mas nem todas serviram de uma forma positiva para eu utilizar no meu trabalho atualmente, tá? E aí é isso que eu falo, não é que eu esteja falando mal de uma ou outra pós que eu fiz, mas assim, uma outra serviu bem mais do que, por exemplo, eu fiz X, Y, Z, W. Eu acho que se eu for ver ali X, Y, Z me ajudou. E qual me ajudou mesmo de fato? Eu diria que hoje a engenharia de segurança do trabalho, que envolve muitas NRs, normas, e isso aí eu preciso muito no dia a dia. E a outra que eu estou fazendo agora, que é segurança de processos, por eu ser engenheiro de operações, né? O engenheiro de operações, ele já está dizendo, ele cuida muito de abacaxis, então às vezes ele só quer executar, mas ele não tem a visão e a percepção do outro lado da segurança, de processos, que é diferente da segurança do trabalho. Sim. é. Mas, assim, a coisa que eu digo quantidade não é qualidade, né? Então, por isso que eu recebo muito essa pergunta no meu LinkedIn, inclusive também no meu Instagram, tenho muitos colegas estudantes, né? Eu sempre dou meu Instagram pessoal, e aí muitas pessoas me perguntam assim, Rafael, é melhor fazer isso ou aquilo? Então, não existe uma resposta certa. Qual é a sua afinidade? Eu posso dizer que é melhor você fazer medicina do que direito. Mas aí você gosta da área de saúde? Você gosta de lidar com pessoas, da saúde, de cuidar? Não, então você gosta mais da parte de humanas, da parte social. Então é muito isso. No final das contas, se a pessoa falar assim, eu gosto disso, disso, disso dessa área, mas eu também gosto disso, disso, disso dessa área. O que é que hoje o mercado está indicando? Aí é diferente. Aí eu É. entraria como uma orientação. Perfeito, Rafael. Você citou aí, né, sobre a SPE, né? Durante a faculdade você chegou a ter essa experiência de ter participado, atuado em um capítulo? Pois Como é que é, foi para você? então, infelizmente não. Por Não isso, teve? eu hoje sou muito fã do SPE. Eu já tive aí, como palestrante, aí, uma participação em mais de 15 SPEs no Brasil. Bem, E aí eu vejo a importância do SPE. Porque foi através do SPE que eu saí ali daquele profissional que só era na dele para vir hoje aqui contribuir um pouco. Para vir hoje trazer. Então, hoje eu, por exemplo, já faço apresentações de como é a rotina de um engenheiro de petróleo a bordo.
né? Muitas vezes Já a gente, assisti, inclusive. É, já assisti. é, então, a gente faz engenharia, mas não tem noção como é que é o trabalho a bordo, como é que é o trabalho em terra, entendeu? Então, em sala de aula é muito aquilo que é muito engessado, é muito mecânica dos fluidos, aquela coisa que o professor que ele fala que lá na plataforma é assim, 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 mas ele nunca embarcou. Então é diferente de você ter um profissional que é de fato da área, né? Entendeu? Exatamente. Na SPE ela tem esse intuito, né? Aproximar, fazer um networking entre o profissional, o jovem profissional e os estudantes, né? Aqui Sim, no capítulo, como eu já mencionei, a gente está longe do polo, igual você também falou, tem empresas dentro de universidades, né, que ajudam, que apoiam, que tem parcerias. Na nossa universidade é diferente, a gente não tem isso também. Então, assim, através da SPE que a gente acaba tendo esse contato mesmo, sabendo é, de fato como é o mercado, como isso, funciona, como isso, trabalhar em equipe, né? É isso, essencial no mercado, né? Então, a gente acaba tendo demandas, responsabilidades, e essa questão de networking, que é imprescindível, eu acho que você teve também, né, a sua dificuldade no momento de início de carreira, até mesmo por causa do networking, né? Imagino tive, que você não. tive- eu tive essa dificuldade, sim, de construir, e assim, né, você até perguntou como é que eu fui em termos de SPE na época de estudante. Eu não fui, infelizmente. Eu, eu gostaria de ter participado de SPE. A minha instituição, ela não tinha uma rede acadêmica nesse sentido, em prol, né, para trazer palestrantes. Por isso que eu acho que se eu fizesse qualquer curso, né, uma engenharia de petróleo do zero, né, tendo a visão daquilo que eu já passei para aquilo que eu estou adentrando na sala de aula na primeira vez, no primeiro semestre, eu faria tudo novamente. Eu cairia para dentro de SPE, eu cairia para dentro de inglês, para dentro de Excel, para dentro de MS Project, enfim, porque eu sei que tudo isso lá na frente vai precisar de uma certa forma. Então, infelizmente, eu não fui um profissional ativo, um aluno, perdão, ativo no SPE, justamente por não ter tido. E aí, por isso que hoje eu sou muito fã, de fato, do SPE. O SPE, ele traz pessoas incríveis para a rede acadêmica, ele promove eventos para a rede acadêmica. Então, muitas vezes você tem ali uma instituição de alunos que nunca foram numa refinaria. O SPE, através da figura do presidente, do vice-presidente, consegue entrar em contato com, sei lá, com a empresa, de alguma forma, o marketing, ou assessoria, não sei, e aí agenda uma visita. A universidade dá o ônibus, o SPE correu atrás de fazer a visita. Então, olha o quanto isso é enriquecedor, que infelizmente eu não tive nada disso. Eu, Exato. inclusive, parabenizo bastante hoje quem, acima de tudo, tá na frente do corpo do SPE, independente da instituição. Uns ou outros são mais ativos, mas aí não é sobre competição, e sim sobre trazer experiência para o seu grupo, né? Exatamente, deu para ver que hoje, né, você está muito ativo, inclusive aqui, né, no nosso capítulo, você já participou de vários projetos, inclusive como eu mencionei, eu já vi algumas palestras suas para outras SPS, então assim é uma participação bem ativa mesmo sua, e a gente que agradece, né, a oportunidade de estar trocando essa ideia aqui com você, Eduarda, pode Sim, perguntar. fazendo um geral, assim, é muito legal porque com quase todo mundo que eu falo, minha mentora fala muito isso, como ela queria que tivesse SP na época dela. Que ela fez química, mas não era uma engenharia, mas era química, mas alguma coisa voltada nesse sentido, assim. Porque quase todo mundo fala isso sobre as oportunidades que a gente tem. Tipo, 2 anos atrás, por exemplo, eu não estaria aqui fazendo esse Petrocast, mas por causa da SPE e por me desenvolver e por ter que colocar a nossa cara a tapa e fazer as coisas, que eu tô, né, fluindo as coisas estão acontecendo. Então, assim, a gente se desenvolve muito na questão do social, da equipe, de conhecer as pessoas da área. Então, assim, é bem legal quando as pessoas falam essas coisas sobre SPE, porque é uma visão geral, assim, de quase todos os profissionais que chegam pra gente, eles falam essas coisas. É. É uma jornada incrível. E eu acredito muito assim que quem não é visto não é lembrado, né? Então, inclusive,
né, nessa parceria entre a minha pessoa com alguns SPS, sempre eu lembro o nome de um ou outro. Na verdade, eu tenho uma memória muito boa, tá? Então, sempre eu vou lembrar que, fulano tá em tal semestre, eu vi aqui um estágio da empresa tal, eu encaminho no LinkedIn. E aí já aconteceu da pessoa conseguir a vaga, né? Que maravilha. Por eu ter tido a oportunidade e a sorte também de ter visto, e a pessoa ter o mérito de ter entrado naquela vaga, né? Sim. Mostra que você é uma boa pessoa, Rafael. Cara, Sempre tá, sempre. eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar, acima de tudo, pessoas da minha área, sabe? Eu sou uma pessoa que eu, como eu convivi com muitas pessoas humildes, né? E aí eu posso dizer que eu já vi muito esses dois lados. Eu acho que não tem coisa pior do mundo do que mexer em sonhos, né? Independente da classe social. O sonho, ele tá ali dentro da pessoa. Então, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Maravilha, maravilha. Rafael, você né, tem experiências tanto offshore quanto onshore. Eu gostaria que você, qual foi o seu começo ali? Você começou a trabalhar onshore, já teve essa experiência e depois migrou para offshore. Como é que está a carreira hoje? Eu comecei em terra, né? De fato. É um trabalho diferente, é um trabalho. Na verdade, não é que seja um trabalho diferente, é diferente em relação ao offshore. Mas em termos de execução, de dedicação e execução de modo geral do trabalho em si, ele é a mesma coisa. O comprometimento ele tem que ser o mesmo. Não existe essa que, porque no offshore que eu tenho que entregar mais. No offshore você pode até acabar que trabalhando mais, porque em terra a sua rotina diária são 8 horas, né? O horário administrativo, né? Usualmente, tá? Quem trabalha em turno, né? São 24 ali, né? Dependendo do carro, vira, né? Mas em mar são 12 horas, né? Então são 4 horas a mais. Então, muitas vezes você fica ali de 6 da noite às 6 da manhã, ou que no caso lá na P54, que é a unidade que eu trabalho, pega ali de 6 da manhã às 6 da noite. Que aí, para ser muito honesto, nunca é somente às 12 horas, tá? Você vai largar o trabalho às 6 horas e vai o seu camarote, vai tirar aquele macacão, vai tomar aquele banho de água quente e vai ficar igual o Dante no Ilha de Ferro, deitado ali na Ponto. Já tiveram casos de eu trabalhar 16 horas por dia, mas aí foram condições de extrema necessidade, a unidade estava em auditoria, e, enfim, auditoria, para quem já participou, é sempre uma correria, né? A NP está dizendo, vou subir, quero tudo. E aí você tem que correr para tudo. Muitas vezes aquelas 12 horas não são suficientes. Mas independente de auditoria, o comprometimento da turma de bordo é um negócio assim surreal. Você tá largando ali o trabalho, aparece uma demanda, a galera cai para dentro mesmo. Enfim. Você falou sobre a jornada de trabalho, né, dentro de uma plataforma. Ela ultrapassa as 12 horas, chegando às 16 horas. Mas assim, como é que é o pós na empresa que você trabalha? Você, assim, você realmente tira seus dias de folga, ou geralmente você embarca e desembarca, tem que embarcar novamente? Como que é a sua rotina? Eu tiro. Eu tinha feito essa interface meio que para fazer ali uma comparação entre terra e mar, e depois eu entraria no escopo do meu trabalho em si, Sim, mas acaba que está envolvido ali numa pergunta só, né? sim. Se eu passar tantos dias em terra, eu tenho, perdão, em mar, eu vou ter direito aos dias de folga, né? Normalmente. E aí a minha gerência, ela não é uma pessoa de, você não vai folgar. Tipo assim, eu desci ontem, eu desembarquei ontem, apareceu uma demanda aqui, você não pode folgar, você tem que trabalhar. Não, já aconteceu de eu descer e, e o meu gerente, meu chefe, ele perguntou se eu conseguia continuar trabalhando em terra, porque
eles tava faltando mão de obra. E eu disse, olha, eu só preciso de um dia, só um dia para eu dar uma respirada em casa, amanhã eu volto, sem problemas nenhum. Mas, mas assim, eu tenho a minha folga, essa folga ela é respeitada, eu consigo trazer um pouco de flexibilidade de jogar um pouco mais lá na frente se eu quiser, então acabo emendando aí com um período aí de final de semana, então fica um negócio bacana. Legal. Eduarda? Poderia falar assim um pouquinho mais sobre realmente o teu trabalho técnico, como que você trabalha lá dentro? Porque eu tenho curiosidade. A gente tem essa curiosidade, né? A gente Claro. que é daqui e que gosta de saber como é que funciona, porque às vezes assistir uma série ou um filme, às vezes não traz aquela E é algo abstrato, né? É. Então, e aí, com a tua pergunta, eu até consigo responder a pergunta que o Jonathan tinha feito lá atrás, né? Entre no onshore e o onshore. O onshore e o offshore, perdão. Vou tentar trazer aqui uma união entre as duas experiências, porque, como eu falei, é um trabalho bem similar. O que muda é que em terra, por exemplo, a última experiência que eu tive em terra foi no estado de Sergipe, numa cidade chamada Carmópolis, uma cidade ali de 15 mil habitantes. Eu morava numa cidade de mais de 2 milhões. Então, imagina Diferença. você sair ali de uma cidade, né, a quinta maior capital do Brasil, para uma cidade de 15 mil habitantes, onde muitas vezes eu não encontrava restaurante aberto no dia de sábado, porque a cidade fechava tudo. O trabalho lá, ele foi um trabalho ali, eu estava como engenheiro de campo, então eu tinha que fazer aberturas de IGMs, né, que nada mais é do que uma análise de uma mudança em campo, seja essa mudança através de instrumentos, enfim, de segurança de processos. Então eu era um engenheiro responsável por 9 estações de tratamento de óleo e gás, né? Então, eu ficava, a grosso modo, responsável por essas estações. Mas responsável em termos de quê? Em termos de operação? Não. Que aí a estação ela tem o operador, ela tem o supervisor, né? Mas eu ficava responsável ali, por exemplo, se tivesse que abrir justamente uma GM para uma dessas 9 estações que eu era o engenheiro responsável. Aí era comigo, entendeu? Tem que fazer um relatório técnico sobre uma obra, né? Aí eu tenho que fazer um MD, que é um memorial descritivo. Aí eu tenho que ir na obra para poder fazer o levantamento. Recebimento de obra. Então, por exemplo, às vezes o sistema fixo de combate a incêndio de uma estação X, ele acabou de ser entregue e precisa fazer o teste para saber se os canhões monitores estão operacionais, se o fluxo de água com a pressão que foi aderida, ele está ok. Então, vai o engenheiro daquela estação acompanhar o recebimento da obra, ele assina dizendo que está tudo ok. Então, é um pouco dessa parte, como é que eu posso dizer, burocrática. O escopo ele vai muito além disso, né? Eu estou apenas reduzindo aqui. Falando o que eu faço hoje na plataforma, eu vou estar falando um pouco também daquilo que eu fiz em terra, né? Então, hoje, eu continuo recebendo demandas de abertura de GM, eu subo muito para poder acompanhar serviços, né? Por exemplo, o hidrociclone, ele está com problema. Aí vai a equipe para resolver esse problema de hidrociclone. Sempre é bom ter um engenheiro ali perto. Então, hoje lá na plataforma, eu sou da parte de produção. Mas eu também poderia ter sido da parte de embarcação ou da parte de manutenção. Mas eu sou da produção. Então, se o equipamento que vai ter um serviço a bordo ele for da parte da produção, aí cabe o meu chefe designar a minha pessoa ou os meus pares, que também são da produção. Eu também vou ter o Caio Oliveira, que é outro engenheiro de operações, eu vou ter o Danilo, enfim, Vitor Hugo.
Então, eu faço esse acompanhamento de serviços, né? Faz parte do escopo. Eu sempre gosto de dizer que eu não executo nenhum tipo de serviço. E aí, já trazendo aqui um ponto bastante importante. O engenheiro hoje, dificilmente, tá? Dificilmente ele vai colocar a mão na obra, tá? Ele tem a luva dele, né? E aí, mas a luva dele tem que entrar nas mãos, obviamente, porque é norma para andar na plataforma, mas dificilmente você que vai fazer o serviço mesmo, vai pegar a chave, vai apertar a porca. Então, sempre você fica ali numa função como se fosse de supervisor, né? Supervisor. Então, a grosso modo é isso. Então, eu vou ter, por exemplo, um equipamento falhou. Aí eu posso abrir uma nota para fazer a manutenção daquele serviço. Eu posso abrir uma GM. Eu posso escalar um time para fazer uma análise de risco, seja essa análise de risco de segurança de processos, meio ambiente ou pessoas. Né? Então, eu chamo, por exemplo, se através de um equipamento tal, aí eu vou chamar alguém daquela área, eu vou chamar o técnico de segurança do trabalho, eu vou chamar o engenheiro que vai puxar a análise de risco. Então é igual a uma cirurgia. Tá fazendo cirurgia na cabeça, eu preciso de enfermeiros, eu preciso de neuro, eu preciso de anestesista, então é sempre um trabalho muito em equipe. O que isso acaba sendo bom, porque tem muita gente que acha que por você ser um engenheiro, você vai ser solto na plataforma e ó, resolva. Você é engenheiro e as coisas não são assim. Então, já até para trazer um pouco de paz, as coisas não funcionam assim. O engenheiro sempre ele vai ter esse trabalho em equipe. Por isso que a demanda de ter o perfil de trabalho em equipe, ela é, às vezes, ela é muito mais importante em alguns casos do que você ter o perfil de saber executar, mas você não ter o perfil de trabalhar em equipe. Ser aquela pessoa de lidar de modo geral, ser aquela pessoa muito incisiva, de não saber escutar a opinião do outro colega. E aí o trabalho não é esse. Aí tem muito isso, né? Por exemplo, se tiver auditoria, aí você embarca para poder ajudar na parte interna de auditoria. Enfim, no meu LinkedIn, ele tem, na parte de atribuição, ele tem uma lista ali de atribuições ali que eu faço. Mas, a grosso modo, é sempre isso. É um trabalho ali de auxiliar, de ajudar, de supervisionar, enfim. Maravilha. A gente fica com isso na cabeça, né? Essas imagens do engenheiro sujando a mão, tendo que lidar com problema e tudo mais, né? Mas conversando com profissionais da área, a gente vê que o nosso papel, né, é supervisionar, né, gerir ali, né, uma equipe. E é por isso que a gente tem esse papel importante da SPE, né? A gente faz muito bem isso, a gente aprende a fazer isso de uma forma bem mais simples, né? Mas que acaba contribuindo também na nossa formação e quando a gente chega no mercado de trabalho. É Se isso aí. você já chegou a passar assim alguma dificuldade, algum problema operacional assim que a gente, né, assim, de um impacto menor do que o Deep Water, Horizon? Cara, não, não. Não, Graças a Deus que não. Todos os meus embarques foram bem tranquilos. Sempre, acho que o máximo que eu peguei, assim, de dor de cabeça, sempre são embarques que envolvem auditoria. Que aí tá todo auditoria. mundo muito pilhado, porque auditoria sempre vai ser o bicho papão, né? Independente da empresa, se é Petrobras, se é Shell, se é Equinor, se é qualquer outra empresa, se é a Prio, se é qualquer outra empresa, porque a ANP ela vai estar acima de qualquer empresa. Ah, mas a Petrobras é uma empresa multibilionária, não tem problema. A qualquer momento, se não estiver nos conformes, a ANP vem e fecha a unidade. Então, hoje, falando de P54, ela tem uma produção diária aí de 11, dependendo do PLO, né? Se tudo estiver ok, entre 8 a 10 milhões ali de reais por dia que ela produz, né? De óleo. De Então, óleo? de óleo, é. São De quantos óleo barris e por gás, dia? né? De modo geral, né? De fluido, né? Então perceba que se eu não tiver tudo no conforme, a ANP vai vir e vai fechar.
E isso aí já a gente já começa a entrar em outra esfera, que é a esfera de vai salvar para alguém, Com né? certeza. Porque sempre vai ter alguém acima de você, até chegar no nível da presidência, né? Então não é algo que a gente quer. Fechar uma plataforma ou uma produção de terra por questão de inconformidade, né? Nessas auditorias, né, os processos são analisados, né, bem minuciosamente, né? Então é por Sim, isso que demora, né? são. A ANP tem critérios rigorosos, né? E as plataformas imaginam perder 10 milhões por dia, né? É. Né, E a, e por a serviço. equipe de auditores, e a equipe de auditores não vai nenhum verdinho. E assim, inclusive, existem auditores que eles são ex-engenheiros aposentados da Petrobras, né? Então, assim, a galera sabe onde apertar o, o sapato, né? Tipo assim, Então, se tu chegar assim, de terno, todo bonitinho, cabelo penteado, a primeira coisa que o cara vai ver assim, deixa eu cheirar teu pé, ou deixa eu cheirar tua meia, que aí ele já vai saber se a meia é de hoje, porque você exatamente, tá mostrando ali o que tá bonitinho. Será que você exatamente. passou desodorante? Na Boa analogia, gostei. Então, o auditor, ele quando ele entra na plataforma, ele vai saber ali que visualmente não vai ter nada que vá trazer um grande impacto, mas ele vai pegar alguma situação ali e vai dizer que teve uma, tá, eu tô vendo aqui que essa rota de fuga aqui ela tá obstruída, né? Ela tá fechada, né? Por que que ela tá fechada? Não, porque tem um vergalhão que tá caindo aqui. Entendi. E tem GM para isso aqui? Ah, não tem GM. Aí tome canetada. Tem Não, GM? Tem. Ele vai conferir. Ele vai abrir a GM. Ele vai olhar os planos de ações. Se tem algum plano de ação ali que não faz sentido, né? Se tem plano de ação que faz sentido, beleza, é para ter mesmo. Se a análise de risco estava dizendo uma coisa e a gente fez outra, então o cara vai bater. Mas também tem auditores que eles são mais tranquilos, então vai muito do perfil. O fato é que a equipe de auditores que a ANP tem, muitas vezes não muitas vezes nem é somente do escopo da própria ANP. Ela contrata uma empresa terceirizada e fala, fulano, auditoria na plataforma X. Aí a equipe sobe da contratada, que muitas vezes é uma contratada, já foi ou é uma mesma empresa contratada da Petrobras, só que ela está lá para fazer apenas o seu trabalho, não é que ele vai estar lá para ser o bicho-papão. E aí, se tiver muitas inconformidades, muitas coisas ali envolvendo ali questões realmente ali críticas, aí não tem jeito. A plataforma vai ser fechada. imagina o prejuízo, né? Sim, Rafael, você, na sua experiência, você passou por diversas áreas, né? Você passei. passou por reservatório, escoamento, né? Qual área que você assim mais teve afinidade? Qual área você mais se interessa? É, claro, a área que você trabalha hoje é diferente, né? Mas dessas áreas assim especificamente, qual delas você tem maior afinidade? Então, sou muito grato pelo período que eu passei por reservatórios. Foi a porta de entrada para tudo. Gosto bastante. Mas eu sou aquele perfil ali do engenheiro de querer resolver as coisas. Então, reservatórios é bacana, é, poços é bacana, é, elevação e escoamento é bacana, mas cada área vai ter a sua particularidade. E cabe, no final das contas, o profissional gostar mais de um ou não. No meu caso, como eu tenho esse perfil de querer fazer, de querer resolver, de resolver uma bronca e já bota o capacete e já vai para a área, é o emprego é o cargo que eu me encontro hoje como engenheiro de operações mesmo. É aquele Ah, engenheiro ali para resolver abacaxi mesmo.
é ali da Ilha do Ferro mesmo, aquela correria ali de tem alarme, vai para campo, vai ver o que é, não sei o quê. Mas assim, tem gente que tem mais afinidade de fazer mestrado e trabalhar no SEMPS, né? Que também é um trabalho, não estou aqui desmerecendo, tá? Tô falando sobre afinidade. Tem pessoas Sim, que preferem trabalhar, por exemplo, eu tenho a equipe de postos lá, um dos maiores nomes lá da nossa equipe de postos, ele nunca embarcou e ele não tem interesse em embarcar. Ele é engenheiro de postos, né? E ele tem esse receio de explodir, de não sei o que, de ser aquilo. Então é muito particular. Então a afinidade dele é mais trabalhar em terra, né? A minha é trabalhar em terra ou em mar, eu prefiro o mar, mas de ter essa ênfase ali de resolver abacaxi durante o dia mesmo, entendeu? Então maravilha. é aquela mistura ali, o engenheiro de serviços, com engenheiro de conformidade, com engenheiro de operações, com tudo isso aí que envolva, vamos ergar a blusa aqui, a manga, né, como se diz, e Mão na vamos massa, né? a massa. Mão na massa. Eduarda? Então, mais uma questão curiosa, mais uma pergunta curiosa sobre alguma situação que te marcou, que foi essa questão de ter que regaçar as mangas e trabalhar, e que foi assim, uma coisa muito caótica. Não, eu nunca tive assim um problema por exemplo, Ou de estar presenciou. embarcado sei lá, e tocar o sinal de emergência, de todo mundo ter que correr para a baleira porque teve um princípio de incêndio. Outros colegas já, né? De inclusive a baleira ter que realmente ser ativada e você ter o abandono, né? Como foi o caso aí ano passado da P19, né? Não sei se Uhum. vocês. Acho que Sim. você colocar na internet, você vai ver, né? É uma plataforma do tipo SS, se eu não me engano, que ela adernou muitos graus, não sei te falar quantos exatos, mas muitos graus, ao ponto de ter todo mundo ali já no ponto de encontro para sair da unidade. Mas, graças a Deus o problema foi sanado e a equipe não precisou abandonar. Mas assim, falando de mim, se eu já tive ou não tive, graças a Deus não. E espero não querer ter essa vivência. Você citou, né, que o mercado ele é muito amplo, né? Tem pessoas que têm, né, afinidade de seguir carreira acadêmica, fazer Sim, um mestrado, fazer um doutorado, e também dentro da indústria, né, também a pessoa quer seguir pela indústria, dentro da indústria também tem outros tipos de emprego, né? É uma infinidade, né? É todo um universo, né? Você pode trabalhar no escritório, né? Igual ser especialista em postos e trabalhar, né, a vida toda no escritório. De repente, conseguir uma carreira internacional, que também há possibilidades no mercado para a gente. Então, assim, a gente como estudante fica muito entusiasmado, né, e esperançoso que na nossa época, né, tenha também essas oportunidades. Está sendo interessante demais trocar essa ideia com você, Rafael. E assim, agora vai chegar num ponto bom. Eu acho que você gosta muito de trabalhar, mas também você gosta de folgar e aproveitar as folgas, né? O que você gosta de fazer assim quando você está de folga? São seus hobbies? O que te diverte? cara, eu sou de uma cidade litorânea, Fortaleza. Então, eu o nome do meu bairro lá em Fortaleza se chama Praia do Futuro. Então, por si só, eu gosto muito de praia, né? Então, no momento de lazer, eu vou estar fazendo dificilmente uma coisa eu garanto. Vão ter poucos momentos que eu vou passar realmente o dia todo em casa. Mas o restante, eu vou tá na praia, vou estar pegando sol, vou estar tomando a minha cerveja. Eu gosto muito de viajar, né? Eu gosto muito de navegar, de assistir besteiras no YouTube. Então, geralmente eu tô fazendo alguma coisa nesse sentido ali. Ou tô envolvido em alguma outra estudo de pós, enfim, fazendo as coisas em casa, né? Que acabam meio que acumular ali e tal. Mas eu sempre vou estar fazendo alguma coisa ali. Mas geralmente eu vou estar ali aproveitando ali o momento ali de uma praia ali pertinho de casa mesmo e tal. Enfim. Beleza. E para o futuro, Rafael? O que você espera para o futuro? Você tem sonhos? Tem,
Quais são as suas expectativas aí para os próximos 5 anos? O que você deseja? Para os próximos 5 anos, eu pretendo estar um cargo acima do que eu estou hoje, né? Dentro de qualquer engenharia, você tem ali os níveis das engenharias, né? O nível é o júnior, o pleno, o sênior e o master, né? Por exemplo, na própria Petrobras são essas 4 hierarquias. Dentro de cada dessas 4, você vai ter os subníveis, né? É o Júnior 1, 2, 3, 4, o pleno. Então, eu queria já estar, quero, na verdade, já estar no cargo sênior nos próximos 5 anos aí, tá? Minha Pode ser que operação. seja até no final do último ano, do quarto para o quinto, eu me tornar sênior. Não necessariamente já no próximo ano. Eu acredito muito em respeitar o, o aprendizado mesmo. Enfim, já, já participei de entrevistas em cargo sênior para iniciativa privada. Então, é algo natural. Para o futuro mesmo, me tornar um consultor nessa parte aí de energias, de energias de modo geral, né? Mas acima de tudo, se for na indústria do óleo e gás, quem sabe? Contando experiência assim, vai ser fácil essa tarefa. Ela- Eduarda, tem mais alguma pergunta? Falando de futuro, assim, teria vontade de trabalhar talvez fora do Brasil ou não? Ou prefere mais ficar por aqui e viajar só para fora do Brasil? Olha, eu sou uma pessoa bem desprendida, né? Uhum. Então, saí de casa com 20 anos, desde então é só rodando, né? Hoje eu moro no Rio, no município de Niterói. Já morei 7 anos em Natal, já morei um pouco menos de um ano em Sergipe. E eu sou filho único, né? Tá. Então minha mãe sempre vai acreditar que eu sempre vou estar voltando para casa, né? Sim, Mas trabalhava sim, fora. Tudo é de acordo com a necessidade, qual a empresa, qual a demanda, como é que não é. Eu sou uma pessoa desprendida mesmo. Então Aber- eu gosto de fato de desafios. Aberta a desafios, né? E a oportunidades, né? Essas oportunidades elas aparecem no momento certo e para a pessoa certa, né? Eu acho que Sim, não acredito muito em sorte, não. É e estar é, preparado no momento certo e na hora certa, né? No lugar sim. certo. E eu, na gerência que eu já me encontrei, lá em Santos, São Paulo, tinha um engenheiro lá de reservatórios que ele, né, concursado, plano de carreira, já era sênior, ele pediu demissão da Petrobras, do concurso dele mesmo, para ele ir trabalhar em uma concorrente, que no caso era a Equinor, lá na Noruega. A Imagina. mulher dele também é da área do petróleo. Me parece que ela conseguiu uma oportunidade lá. E aí ele parece que ele também conseguiu uma oportunidade lá. Só que ele já era concursado aqui, então perceba que não é uma decisão fácil, né? Pô, sim. você é engenheiro concursado, né? Estabilidade, né? Anos, estável, né? Enfim, já com outro grau de maturidade internamente na empresa, mas é muito de momento. Então, o importante é que hoje ele está feliz, tá ao lado da mulher dele, tá na Europa, tá muito bem. Que bom. Legal. Rafael, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. E que episódio repleto aí de oportunidade de conhecimento, de, né, transmissão e de todas as bagagens que você já, né, adquiriu no caminho. Uma experiência vasta em diversas áreas. Trouxe para a gente aí um pouco da sua jornada. Agradeço muito pela oportunidade de estar conversando com você hoje. E agradeço também a Eduarda Muniz. Quiser dar uma última palavrinha para a gente aí também. Mas, É, muito obrigado. desculpa te cortar, mas eu gostaria de agradecer, assim,
porque a gente sempre tem que ter a questão do tempo, né? Às vezes a gente não tem tempo e arranja um espacinho ali para fazer essa gravação e tudo mais. E agradecer o seu tempo, sua disponibilidade com a gente, que não é a primeira vez, está sempre muito disposto a contribuir de alguma forma com a gente, e isso é muito importante. É muito legal, a gente aprecia sempre isso. Tá? Como eu falei, eu que agradeço essa oportunidade. Contem sempre comigo. Estarei sempre disponível aqui para poder trazer esse bate-papo, né? Costumo dizer que sempre é um bate-papo, é uma conversa, é um tira-dúvidas. Mensagem final aí, né, da minha parte seria: nunca desista dos seus sonhos, né? O caminho realmente ele vai ser árduo. Eu sou a prova viva disso. Então, né, não sou uma exceção, tenho muitos amigos também que passaram por momentos de dificuldade, mas que hoje eles estão bem, né? Eu acho que tudo é no tempo de Deus mesmo, de fato. Às vezes a gente fica um pouco triste pelo momento não ter acontecido, mas aconteceu com outro colega. Então a gente tem que focar na gente e tentar trilhar um caminho para chegar lá também. Isso aí, Rafael. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos aí a disponibilidade de participar desse episódio. Esse foi mais um episódio do Petrocast, o seu podcast voltado para a indústria de óleo e gás. Foi um prazer conversar com vocês essa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.